E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o professor João e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre cálculos estequiométricos aplicando a técnica de análise dimensional, tá? Espero que vocês estejam todos bem aí e bora começar a nossa aula. Bom, essa aula aqui a gente já começou, na verdade, na aula passada, né? Quando eu falei um pouquinho, dei uma introdução sobre a técnica de análise dimensional para conversão de unidades, beleza? Agora a gente vai utilizar essa técnica de análise dimensional direto em um cálculo estequiométrico. Aqui é onde o negócio fica um pouco mais aplicável, tá? Até então, talvez vocês até prefiram usar a regra de 3, né, naquela aula passada, para fazer conversão de unidades. Mas aqui é interessante usar a análise dimensional, pelo menos aprender como utiliza essa técnica, certo? Então, a primeira coisa que vocês vão ter que fazer é ver os dados que o exercício passa. Quais são esses dados? Massa de água, 1 kg de gás metano. Né? Então, aqui eu coloquei um enunciado bem direto, né, que diz o seguinte: calcule a massa de água obtida a partir da combustão de 1 kg de gás metano. É um enunciado assim, sem nenhum tipo de contextualização, só para a gente treinar mesmo. Então aqui, o dado numérico que o exercício me passa é 1 kg de gás metano. E é isso que eu vou colocar aqui. Ó. 1 kg é igual a 1000 gramas, certo? Então, 1000 gramas de gás metano, que é o CH4. E aí o que vocês vão fazer? Vocês vão colocar o dado que o exercício passou, uma multiplicação, uma barrinha de divisão, certo? Até colocar um pouquinho maior para sobrar espaço depois e eu não sofrer. Tá? Aqui, ó, uma barrinha de divisão, mais uma multiplicação e mais uma barrinha de divisão, certo? Então agora, ao contrário do que a gente viu na aula passada, vocês vão colocar duas multiplicações e duas barrinhas de divisão, tá? Aqui vai ser um ponto muito importante. Vou até deixar de outra cor aqui, ó. Aqui vai ser um ponto muito importante, que vai ser onde a gente vai realizar, a gente vai identificar, na verdade, a relação estequiométrica. Aqui vem a relação estequiométrica. Ok? Estequiométrica. Ótimo. Então agora o seguinte, o que a gente vai ter que fazer aqui, pessoal? Conforme a gente viu na aula passada, a gente sempre trabalha com 1 mol na análise dimensional. Aqui em cima, estou aqui em cima no 1 mol, certo? A gente sempre vai trabalhar com 1 mol. Bom, então é o seguinte, aqui eu tenho gramas de CH4, né? E a ideia é sempre cancelar unidades. Então, se eu colocar 1 mol de CH4 aqui embaixo, eu não vou conseguir cancelar a unidade em gramas ali em cima. Então, o meu 1 mol de CH4 vem aqui. 1 mol de CH4. Certo? Bom, então aqui em cima, aqui embaixo, aliás, consequentemente, eu vou ter que utilizar para cancelar gramas de CH4. Certo? Certo. Então aqui é o seguinte, quanto que dá 1 mol de CH4 em gramas? Vamos fazer um cálculo rapidinho aqui, ó. Considerando que a massa do carbono é 12 e a do hidrogênio é 1, a gente vai ter que multiplicar a massa do carbono por 1 e a massa do hidrogênio por 4, né? Porque é um CH4. Então vai dar 12 aqui e 4 aqui, totalizando 16, certo? Então aqui embaixo, a massa de 1 mol de CH4 equivale a 16 gramas. Vamos colocar aqui 16 gramas, certo? Beleza. Bom, o que acontece é o seguinte, aqui vem a relação estequiométrica. E o que seria a relação estequiométrica? Seria a relação em mols entre as substâncias que eu estou comparando. Então aqui no exercício eu estou comparando o metano, que é o CH4, e a água, que vocês já devem saber, é H2O. Né? Se vocês ainda não sabem que a água é H2O, voltem para o ensino fundamental, por gentileza. Beleza? Então aqui eu tenho 1 mol de CH4 e 2 mols de H2O. Eu vou ter que colocar essa relação em mols aqui, na minha relação estequiométrica.
Então vou ter que colocar 1 mol de CH4 e 2 mol de H2O, que é o que está representado na minha reação química. Só que, se eu colocar o 2 mols de H2O aqui embaixo, eu não consigo cancelar a unidade ali em cima, porque a unidade ali em cima está em mol de CH4, certo? Ó, se eu colocar assim, por exemplo, eu posso colocar em qualquer lugar? Eu posso colocar 2 mols de água aqui e 1 mol de CH4 aqui? Não posso. Por quê? Porque se eu colocar isso, eu não consigo cancelar a unidade em mol de CH4, né? Veja, aqui ó, eu já cancelei essa unidade gramas de CH4. Agora eu preciso cancelar a unidade mol de CH4. Então, qual que é o correto a ser feito aqui? É colocar na relação estequiométrica 1 mol de... Opa, tá em verde ainda. Calma aí, pessoal. Deixa eu só arrumar ali embaixo. 1 mol de CH4 aqui. 1 mol de CH4 e 2 mols de água. Certo? Cancelei a unidade agora, mol de CH4. Se eu parar aqui, a minha resposta sai em mols de água. Só que eu não quero a minha resposta em mols de água, eu quero a minha resposta em gramas de água, em massa. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que continuar a minha análise dimensional, colocar mais uma multiplicação e mais uma barrinha de divisão. Certo? E aí agora eu vou ter que utilizar 1 mol de novo. Esse 1 mol vai voltar. Agora não é mais 1 mol de CH4, porque eu estou falando de água, então 1 mol vai ser de água, né? Então, obviamente, eu vou ter que colocar esse 1 mol de água aqui embaixo. Por quê? Porque daí eu consigo cancelar com essa unidade aqui, ó, né? 1 mol de água, eu consigo cancelar com a unidade de mol de água ali em cima, certo? E aí 1 mol de água, a gente tem que o hidrogênio é 1 e o oxigênio é 16, né? Então aqui vezes 2 e aqui vezes 1. Então, totalizando 18. Né? Então, 1 mol de água é 18 gramas de água. Beleza? Agora, a minha resposta vai sair em massa. Então, aqui o meu cálculo final vai ficar 1000 vezes 2 vezes 18 dividido por 16. Né? Vamos fazer o cálculo rapidinho aqui. A gente vai ter 1000, a gente vai ter 1.800, né, dividido por 8, só para simplificar, né, 1.800 dividido por 8 vai ser 225. Então aqui eu tenho 225 gramas de água. Certo? Pessoal, espero que vocês tenham compreendido esse primeiro exercício aqui. Deem uma chance para a análise dimensional. Vamos fazer mais um exercício, porque eu sei que o primeiro é sempre meio esquisito. Isso aqui é repetição. E quando vocês pegarem a manha, vocês vão fazer todos os exercícios de cálculo estequiométrico rapidão, sem pensar muito, tá? Sem ter muito problema. Vamos fazer esse segundo aqui, ó. Calcule o volume na CNTP, nas condições normais de temperatura e pressão, de gás oxigênio. Gás oxigênio não. Oh, meu Deus, está errado isso. De gás carbônico. Oxi. Gás carbônico. Deixa eu só com... De gás carbônico. Carbônico. Pronto. De gás carbônico necessário para produzir 1 tonelada de CO2. De CaCO3. Então vamos lá. Calcule o volume de gás carbônico. Então, nossa resposta vai ter que sair em volume de gás carbônico. Necessário para produzir 1 tonelada de CaCO3. Tá? Bom, então o valor numérico, o dado numérico que eu tenho é 1 tonelada. Né? Em gramas, 1 tonelada é 10 a sexta. Então, 10 a sexta gramas de CaCO3. Né? Quando que eu sei que eu tenho um cálculo estequiométrico, pessoal? Quando eu estou comparando duas substâncias de uma mesma reação química. Né? Então, aqui o meu dado está comparando, né, o meu exercício está comparando o gás carbônico e o CaCO3, ok? Então, vamos lá. Ó, deixa eu até fazer um pouquinho maior aqui para dar espaço.
né? Dar uma distância um pouquinho maior aqui, ó, para dar um espacinho. Bom, então é o seguinte. Comecei com CaCO3, né? Então, como sempre, a gente vai ter que utilizar a relação 1 mol, né? No caso aqui, começar com 1 mol de CaCO3. 1 mol de CaCO3, eu vou colocar em cima ou embaixo aqui dessa divisão? Vai ter que colocar em cima. Por quê? Porque se eu colocar embaixo, eu não consigo cancelar a unidade. Certo? Não consigo cancelar essa unidade, né? Então, aqui embaixo vai ter que vir gramas de CaCO3. Certo? Tem que vir gramas de CaCO3. E gramas de CaCO3, quanto será que dá 1 mol de CaCO3? Sabendo que o cálcio é 40, o carbono é 12 e o oxigênio é 16. Então aqui, vezes 1, vezes 1, vezes 3, né? Vai dar 40, aqui vai dar 12 e aqui vai dar 48. Então soma tudo, vai dar 100 gramas, né? Então 1 mol é igual a 100 gramas de CaCO3, beleza? Agora aqui chegamos na nossa relação estequiométrica, que é a relação em mols entre as substâncias que a gente está comparando no nosso cálculo estequiométrico, certo? Quem que a gente está comparando aqui no nosso cálculo estequiométrico? O gás carbônico, que é o CO2, com o carbonato de cálcio, que é um CaCO3. Certo? Tá aqui, ó. CaCO3. Ambos a gente percebe que tem 1 mol aqui, né? Então, 1 mol e 1 mol. Bom, eu posso colocar 1 mol de CaCO3 em cima e 1 mol de CO2 embaixo? Não, né? Eu vou ter que colocar 1 mol de CaCO3 embaixo e 1 mol de CO2 em cima. Por quê? Porque daí eu consigo cancelar as unidades, ó. Percebam, aqui a gente cancela a massa, aqui a gente cancela o mol de CaCO3, certo? Só que se eu parar aqui, a minha resposta vai sair em mol de CO2. E eu não quero calcular o número de mols, eu quero calcular o volume. Então eu vou ter que colocar mais uma barrinha de divisão aqui, certo? E agora eu vou ter que colocar mais uma vez, eu vou ter que trabalhar com o 1 mol, né? Só que o 1 mol agora não é mais 1 mol de CaCO3, é 1 mol de CO2, né? Que eu vou ter que colocar embaixo para poder cancelar essa unidade, beleza? 1 mol de CO2 no CNTP, vamos colocar 22,4, tá? Na verdade, hoje é 22,7, né? A gente já sabe que é 22,7, mas vamos colocar como 22,4 aqui para manter um padrão das aulas anteriores que a gente utilizou as regrinhas de 3, tá? Então aqui cancela mol de CO2 com mol de CO2, agora meu resultado sai em litros de CO2, beleza? E aí é só fazer o cálculo. 10 a sexta vezes 22,4 dividido por 100. O que a gente pode fazer aqui é cancelar esses dois zeros aqui, ó. A gente cancela esses dois zeros e tira aqui 2, vai ficar 4, né? Então aqui vai ficar 22,4 vezes 10 a quarta. 22,4 vezes 10 a quarta litros de CO2, tá bom? Aproximadamente. Beleza? Bora lá, último exercício, tá, pessoal? Ó, a gente tem aqui, calcule o número de moléculas, eu esqueci de colocar a reação, mas eu já coloco, de amônia, formada a partir de 100 gramas de gás nitrogênio, tá bom? Deixa eu colocar só a reação aqui, pessoal. Nitrogênio mais 3H2 gasoso, produzindo 2NH3 gasoso, certo? Beleza. Primeira coisa, pega o dado que o exercício passa. O dado que o exercício passa são 100 gramas de nitrogênio gasoso, certo? Então coloca a multiplicação, barrinha de divisão, multiplicação, barrinha de divisão, certo? Lembrando que na segunda vem a relação estequiométrica. Ótimo, então a gente vai ter que começar a trabalhar com 1 mol, né? 1 mol vai ser de quem? Vai ser de nitrogênio, certo? 1 mol vai ser de nitrogênio. Esse 1 mol de nitrogênio vem aonde aqui nessa barrinha de divisão? Embaixo ou em cima? Vocês já devem ter percebido que
vai ter que vir aqui em cima, 1 mol de nitrogênio. Por que vai ter que vir em cima? Ficou meio esquisito ali, né? Deixa eu só reescrever aqui, porque vocês sabem que minha letra é meio complicada. Mas vamos lá. Ó. 1 mol de N2. Não sei se adiantou alguma coisa, se ficou a mesma merda, mas dá nada não. Então, olha só, 1 mol de N2. Considerando que o nitrogênio é igual a 14 gramas por mol, vezes 2, a gente tem que 1 mol de nitrogênio é igual a 28, né? E considerando que aqui embaixo vai ter que vir gramas de nitrogênio para cancelar, então 1 mol equivale a 28 gramas de nitrogênio aqui. Certo? Bom, vocês já sabem que essa segunda barrinha de divisão aqui é onde vem a nossa análise dimensional, né? A nossa relação análise dimensional não, perdão, a nossa relação estequiométrica. E agora é o momento que a gente compara o número de mols da substância que a gente está comparando, né? A gente compara, está comparando é ótimo, né? A gente compara o número de mols das substâncias envolvidas no cálculo estequiométrico. Então aqui nós temos a amônia, aqui a amônia. E aqui nós temos o nitrogênio. Certo? Nitrogênio. Bom, nós temos aqui, ó, a gente já pode perceber que a gente já cancelou essas unidades aqui, gramas de nitrogênio, certo? Então tá. Aqui nós temos 1 mol e aqui nós temos 2 mols, certo? O 1 mol de nitrogênio, ele vai ter que vir embaixo ou em cima na divisão. A gente tem que cancelar essa unidade aqui, então vai ser 1 mol de nitrogênio vai vir aqui embaixo, certo? Consequentemente, os 2 mols de amônia vêm aqui em cima. Beleza? Então a gente consegue cancelar essas unidades aqui, certo? E continuar o nosso cálculo estequiométrico. Por que continuar? Porque se a gente parasse aqui, a minha resposta sairia em número de mols de amônia, e eu quero o número de moléculas de amônia, né? Então a gente vai ter que continuar o nosso cálculo estequiométrico. Então agora a gente não continua mais o nosso cálculo estequiométrico com base no nitrogênio, e sim na amônia. Então a gente vai ter que utilizar agora o mol de amônia. Por quê? Porque a nossa unidade agora aqui é em amônia, ó, certo? Em amônia. Então, 1 mol de amônia que eu vou ter que utilizar vai vir aqui embaixo. 1 mol de NH3. Por quê? Porque daí eu consigo cancelar essa unidade em mols aqui, certo? Ó, cancelei aqui. Como eu quero minha resposta em número de moléculas, eu vou ter que colocar uma relação mol-molécula. E 1 mol de qualquer substância é igual a 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas dessa determinada substância. Beleza? Então, a minha resposta agora sai em moléculas, certo? Então aqui vai ser 100 vezes 6,02 dividido por vezes 10 a 23, no caso, né, dividido por 28. Então, a gente vai ter aqui aproximadamente 2, alguma coisa vezes 10 a 24, né? Então aqui vai ser, só um minutinho, só fazer aqui o cálculo, vai dar 60,2 dividido por 28 vai ser igual a 2,15 vezes 10 elevado a 24 moléculas. 2,15 vezes 10 elevado a 24 moléculas de NH3. Ok, pessoal? Bom, espero que vocês tenham compreendido. Até eu fiquei um pouquinho na frente aqui, né? Putz, será que eu fiquei na frente também na outra, gente? Poxa vida. Eu acho que eu fiquei na frente aqui, né? Quando eu tava explicando, né? Ou não? Ou sim? Ou não? Sei lá. Espero que não. Bom, enfim. Essa aqui é a resposta, tá? Depois eu vejo na edição se ficou muito paia. Mas eu acho que deu para entender, né? E. Opa! Fiz uma cagadrinha aqui. Aqui, ó. Tá. Nossa senhora, eu tô perdidaço.
Mas beleza. Espero que vocês tenham compreendido, pessoal. E aí a gente continua esse assunto depois relacionando rendimento e teor de pureza dos reagentes, beleza? Então a gente se vê na próxima aula, galera. Abraço, valeu, tchau!